Olá pessoal, como vocês estão? Animados? Neste vídeo nós vamos falar a respeito da contagem de prazo após o trânsito em julgado da sentença que impõe a penalidade pecuniária. E aí nós devemos nos lembrar que na Justiça Eleitoral, em regra, os prazos são contados em dias corridos em decorrência do que dispõe a Resolução TSE número 23.478 de 2016. Apesar disso, após o trânsito em julgado da sentença, nós devemos contar os prazos em dias úteis, porque assim determina a Resolução TSE número 23.709 de 2022, que trata da cobrança das multas aplicadas nos processos eleitorais. E aqui, pessoal, nós temos que ter um cuidado que é o seguinte: como, em regra, na Justiça Eleitoral, o cumprimento definitivo de sentença, ele é feito, promovido pelo Ministério Público e pela Advocacia Geral da União, nós vamos ter que observar algumas peculiaridades que são importantes. Então, como que vai funcionar? Funciona assim: após o trânsito em julgado da sentença, mas antes da petição para o cumprimento da sentença, o prazo será contado em dias úteis. Mas após a apresentação da petição requerendo o cumprimento definitivo da sentença, o prazo será contado em dias úteis, mas para a AGU e para o Ministério Público, o prazo também será dobrado. Além disso, pessoal, nós temos que saber como que nós fazemos a contagem desses prazos lá no PJE. Bem, lá no PJE nós devemos utilizar a funcionalidade data certa. E aí nós vamos fazer a contagem do prazo utilizando o calendário, levando em conta somente os dias úteis e vamos colocar lá no PJE a data certa em que o prazo termina. E um detalhe importante é que, para a AGU e para o Ministério Público, nós devemos também contar 10 dias corridos, porque eles possuem uma prerrogativa para a ciência dos atos processuais. Assim, esses dias também devem ser somados na contagem do prazo, para os casos de intimação para o trânsito em julgado, mas antes da apresentação de petição de cumprimento definitivo de sentença. E aí, como fica? Fica assim. E depois eu vou fazer todas essas anotações lá no Word e vou colocar para vocês, aí eu mostro a tela e se vocês depois quiserem anotar, alguma coisa assim, tá bom? E aí fica assim: após o trânsito em julgado da sentença, mas antes da apresentação da petição para o cumprimento da sentença, nós vamos contar 10 dias corridos, mais os dias úteis a que tiverem direito a AGU e o Ministério Público. Se a parte for particular, aí são somente os dias úteis, aí nós contamos somente os dias úteis. Mas para a AGU nós temos que levar em conta esses 10 dias corridos quando a contagem ela for feita após o trânsito em julgado, mas antes do oferecimento da petição para o cumprimento de sentença. Agora, se o prazo ele for para aquele momento em que já houve oferecimento da petição para cumprimento definitivo da sentença, aí nós temos que contar o prazo em dias úteis e para a AGU e para o Ministério Público, aí nós vamos ainda dobrar esses prazos. Então, eu vou trazer aqui a tela do Word para vocês, para a gente colocar todas essas informações lá no Word. Deixa eu trazer aqui a tela. Maravilha. Tá aqui. Vou fazer uma anotaçãozinha aqui, que é. Deixa eu só anotar que a gente está falando aqui da contagem do prazo, né, gente? Então, tá aí para vocês as anotações a respeito da contagem do prazo. Então, a contagem do prazo ela se dará em dias úteis, para o Ministério Público e para a AGU antes do oferecimento da petição de cumprimento de sentença, nós temos que levar em conta aqueles 10 dias corridos que eles têm como prerrogativa para tomar ciência dos atos processuais. Após
o oferecimento do cumprimento da sentença, nós temos que dobrar o prazo para a AGU e para o Ministério Público. E lá no PJE nós vamos utilizar a funcionalidade data certa para fazer a contagem desses prazos. Então é isso, gente. Vou parar por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.